Meus irmãos, meus amigos, eu quero contar para vocês uma breve história da Igreja Pentecostal em Células. Eu quero começar dizendo que eu me converti em 1978. Em 1978, eu me converti da Igreja Pentecostal, aqui da rua Frei Serafim, número 300, sob a direção, na época, do pastor Edson Luiz dos Santos. A nossa igreja, a mãe, ela tem origem dos missionários ingleses que vieram para o Brasil e há mais de 70 anos atrás começaram a pregar aqui na cidade, etc. E eu fui alcançado por esse ministério, onde eu conheci a missionária Ivy Elizabeth Holt, né, esposa do pastor Albert Holt, e casei com a filha deles, a Eliade Holt, da qual fiquei viúvo. Mas o que eu quero dizer é que esse fogo do Espírito, essa brasa que veio lá do país de Gales, esse acender evangelístico, essa vibração evangelística entrou em mim com muita força. E o meu desejo sempre foi, desde que eu me converti, pregar o Evangelho. Tanto é que 2 anos depois de eu convertido, eu comecei a Casa de Recuperação, o Bom Samaritano, para cuidar de drogados e alcoólatras aqui na cidade. E assim fomos desenvolvendo o trabalho evangelístico, né? Fui depois consagrado a evangelista pelo pastor Edson. E em 1989 eu fui ordenado ao pastorado. Eu cheguei a pastorear a Igreja Pentecostal ali da Frei Serafim, juntamente com o pastor Edson. E nesse período nós desenvolvemos um projeto chamado de grupos familiares. Nós chegamos a ter 35 grupos familiares dentro da cidade, em vários bairros, em várias ruas, né? É o sistema celular que hoje nós adotamos. Porque a nossa igreja nasceu exatamente de um grupo familiar desse, chamado Grupo Ágape, que era dirigido pela minha irmã Vilma Macedo, e ela tinha um grupo ali no bairro Grão-Pará, naquela região do Novo Horizonte ali, e nós, ali mesmo, nós pedimos ao pastor Edson a autorização para a gente começar uma congregação de lá. Então aí eu me afastei da sede e fui para essa congregação iniciada com um grupo familiar, o Grupo Familiar Ágape. E esse grupo, nós criamos a congregação numa garagem e dali nós desenvolvemos, o trabalho cresceu, foi crescendo, mudamos para um lugar maior, nós fomos para um lugar que hoje é até um supermercado, o trabalho foi desenvolvendo mais ainda, nós mudamos para Francisco Sá, no local onde era uma concessionária de veículo, e o trabalho desenvolveu mais ainda, e foi assim que nós começamos um trabalho. Deus aprovou, e ardia no nosso coração o desejo de ganhar almas, o desejo de pregar o Evangelho. Eu sempre tive como tema a divisa, né, bíblica, como uma promessa para a minha família. Começou pela minha família, que nós somos 9 irmãos, eu ganhei todos os meus irmãos para Jesus, meu pai, minha mãe. Meu pai, quando morreu, ele aceitou Jesus ali no leito de morte, mas ele aceitou Jesus. Então, eu sempre ardeu no meu coração: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Tomei isso como promessa, por isso que toda a minha família foi salva. Então, assim, o nosso trabalho evangélico continuou, grupo familiar, a gente trabalhava com as famílias nos lares, e começamos a congregação no Grão-Pará, e foi um trabalho que progrediu, cresceu. Depois de um certo tempo, já no ano 2000, por exemplo, nós conhecemos a Visão Celular. A Visão Celular era um trabalho que não nasceu aqui no Brasil, nasceu na Colômbia, mas era uma mistura da visão da igreja, dos grupos familiares, com a visão celular. E aí foi um aprimoramento, foi uma coisa que trouxe um avivamento no Brasil inteiro. Houve até muita perseguição, muita falta de entendimento da visão celular, mas foi algo que entrou no meu coração, ardia no meu coração. Eu já fazia grupos familiares, comecei a fazer as células dentro do padrão desse modelo de células, e eu me apaixonei por isso, né? E realmente a paixão por Jesus
de fazer a obra e um caminho que a gente poderia abrir, onde alcançar os pecadores lá onde eles estão. Né? Que a gente, geralmente, a igreja normal, a igreja de uma asa só do templo, é aquela igreja que prega só no templo, para as pessoas que vão ao templo. E a igreja celular, ou igreja em grupos familiares, ou grupos pequenos, ela prega nas ruas, nas casas. E a visão celular veio e nós desenvolvemos a visão celular no ano 2000 em diante, e nós desenvolvemos a visão celular. Tem vários modelos da visão celular. Nós hoje não temos um modelo apropriado. Tem M12, tem modelo G12, tem G30, tem vários modelos aí. Mas nós não temos um modelo assim, nós somos do G12, somos do M12. Nós adotamos a visão celular, que é a igreja dos lares. Cada casa, uma igreja, e cada discípulo que seja um ministro da palavra de Deus. Então, nós transicionamos para a visão celular, e isso trouxe um crescimento, porque a visão celular trabalha com discipulado 1 a 1, ou discipulado de quantos você puder discipular, mas nós adotamos o discipulado de cada pessoa, discipular pelo menos 3 pessoas, para a gente trabalhar. E cada líder de célula, ele trabalha discipulando pessoas, cuidando de vidas, ajuda muito o pastor. O pastor não é só o pastor que cuida das almas, mas muitas pessoas trabalhando juntos para ganharmos as almas através da visão celular. Temos os líderes de células. E nós temos então, não foi fácil, um desafio muito grande, mas nós desenvolvemos isso, mudamos então, depois da Francisco Sá, para... Aí nós sonhamos, vamos sonhar com o templo, construir um templo. Já o tempo foi passando e tal, 17 anos depois, nós vamos começar a construir, pensar em construir um templo. Começamos a sonhar com isso. Aí um dia eu fui a Porto Seguro e num congresso, e lá eu fui desafiado a fazer uma oferta com propósito. E eu fiz uma oferta com propósito para adquirir os terrenos para a construção do templo. E aí, com essa oferta, no mês de abril, fiz em abril, me lembro como hoje, em abril. Quando foi maio para junho, nós conseguimos comprar 2 terrenos para a igreja. Assim, uma coisa feita pela fé mesmo, mas que Deus respaldou, Deus respondeu para a gente, e a gente animou em começar a construção do templo. Mas como é que começa sem recurso, né? Nós começamos compramos o terreno a prazo, direitinho e tal, e já tínhamos o local para construir, mas não tínhamos recursos. De uma hora para outra, num dia, nós tivemos lá uma conferência na igreja, era uma cruzada evangelística, onde estava pregando uns missionários, uns pastores da África, e uma pessoa visitou a nossa igreja que estava 19 anos desviado, e voltou para a igreja naquele dia, naquela cruzada, e naquele dia ele decidiu permanecer na igreja. E ele falou assim, olha, ficou sabendo da nosso sonho de construir, e falou, eu quero comprar um terreno para a igreja, vai ajudar a comprar. E comprou um terreno para a igreja, nós tínhamos 2, compramos mais um, virou 3 terrenos, e aí nós, e agora, como é que vamos construir e tal? E nós começamos a sonhar. Um dia eu pedi aos irmãos, no domingo à noite, um culto, um desafio, eu pedi a 12 irmãos para irem lá no local do terreno. Lá tinha umas pedras, que eram pedras para calçamento, que eles iam calçar a rua, não calçou. Essas pedras ficaram jogadas lá no terreno que nós compramos. Ainda tinha mato lá e tudo. Eu mandei os irmãos lá, eles foram lá, pegaram 12 pedras, domingo à noite, na hora do culto. E voltaram, trouxeram durante o culto, no altar nós colocamos aquelas 12 pedras, ungimos aquelas pedras, oramos ao Senhor e falamos, Senhor, isso aqui nós queremos fazer um ato profético de que nós vamos começar a construção do nosso templo e que temos certeza que o Senhor vai mandar os recursos para nós começarmos e desenvolver essa construção. E assim aconteceu. Quando foi na segunda-feira, nós pegamos aquelas pedras e levamos lá no templo, lá no local do terreno, e plantamos uma Bíblia, né, e fizemos o lançamento da pedra fundamental da construção do templo da Igreja Pentecostal em Células. E assim, depois, essa mesma pessoa que deu o terreno falou assim, eu quero dar uma ajuda para começar a obra. Nós tínhamos já um consórcio, né, imobiliário para comprar, um consórcio
nós estávamos pagando o consórcio e com esse dinheiro que a gente tinha guardado, a gente estava nesse consórcio, nós vamos começar por aqui. Aí essa pessoa falou assim, olha, vou dar uma oferta para ajudar também. Aí foi um somatório e nós começamos a construção da igreja. Foi algo extraordinário, assim, que Deus realmente respaldou. Deus sempre nos direcionou. A direção da igreja ali no Grão-Pará foi uma direção de Deus, não foi algo assim. Nós voltamos da Francisco Sá e voltamos para lá de novo, mesmo a região onde Deus havia nos direcionado para começar o trabalho. E assim, meus amados irmãos, nós transicionamos, né, para a visão celular, mudamos de local, o templo não ficou pronto, mas nós já estava tudo levantado, as paredes, cobertura, não tinha piso, mas nós mudamos para lá mesmo assim, né? Quando nós chegamos na nossa rua lá não tinha calçamento, lá não tinha esgoto, até a parte de iluminação não estava completa. Quando nós fomos chegando para lá, parece que Deus abriu as portas de uma forma tão grande, daqui a pouco chegou calçamento, esgoto, calçamento, luz elétrica, foi chegando a água também que não tinha, não estava desenvolvido, aquela rua não estava toda desenvolvida, né? E quando nós chegamos, deu um boom. Hoje tem muitas casas boas, o pessoal construiu muito na rua, o pessoal diz, mas você vai mudar da Francisco Sá, dá para Novo Horizonte, mas foi ali que Deus nos estabeleceu e ali que Deus fez com que nós crescêssemos bem. Então, meus amados, foi um desafio muito grande a construção, né? Mas a obra prosperou, depois de um certo tempo nós conseguimos colocar piso, né? Colocar piso, colocar forro acústico, né? Tudo direitinho, e graças a Deus o templo está funcionando, a igreja funcionando normal, temos igrejas, outras congregações nas cidades próximas aqui, nós temos alguns pastores que nós damos cobertura nesse templo aqui na região também, pastores amigos nossos, né, que andam com a gente. E eu louvo a Deus porque junto comigo chegaram algumas pessoas como pastor Charles, que não era pastor na época, e Marley, que não era, depois se tornaram pastor, foram ordenados pastor junto conosco, pastor Mateus, pastora Aive, e se não fosse, ai de mim se não fosse a pastora Marilene, a minha esposa, que também foi ordenada pastora e tem sido uma bênção na minha vida e tem me ajudado a caminhar da maneira correta, fazendo a obra de Deus. Ela é uma auxiliadora extraordinária, né? Eu digo sempre que era a metade do meu ministério. E os amigos que chegam o pastor Edson, a pastora Helena, o pastor Igor, a pastora Paola, o pastor Zé Carlos e Milene, são todos irmãos que estão junto conosco, trabalhando, organizando, fora os líderes de células extraordinários que nós temos, muitos, não vou citar todos aqui, não vou esquecer de alguns, todos trabalhando ativamente. A nossa igreja era uma igreja de jovens, hoje é uma igreja já mais madura, com 30 anos, onde tem famílias, aqueles jovens casaram, criaram filhos, estão na igreja. Nós temos uma igreja hoje de crianças, grande, uma igreja com muitas crianças, muitos adolescentes nesses 30 anos. Então, queridos, e aqueles que eram jovens que converteram na igreja, se casaram, estão formando famílias e nos ajudando a ganhar almas, a continuar ganhando almas para Jesus. O nosso lema é ganhar almas e restaurar famílias, ganhar vidas, ganhar famílias e ver famílias abençoadas. Se as famílias estão bem, a sociedade vai bem. Se as famílias vão bem, a sociedade vai bem. Então, é assim que nós cremos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Continuamos crendo exatamente dessa forma e pregamos dessa forma, nos lares, nas famílias, através da visão celular. E Deus tem nos abençoado grandemente. A Igreja Pentecostal em Célula, lá do Morro Cemitério, por volta do ano 1990, na gestão do pastor Dio, ele começou a fazer um trabalho envolvendo toda a igreja com os grupos familiares, no modelo de Paul Yeshua, lá do Coreia. E a igreja formou cerca de 32 grupos familiares. E desses grupos familiares, eu participei liderando nessa região, Grão-Pará, bairro Novo Horizonte, bairro de Fátima, bairro Bela Vista, Soares da Costa, Vila Pedrosa, São Cristóvão, Vila Ramos. Então, nessa região, nós fizemos o trabalho com os grupos familiares,
né, com a irmã Dadá, minha irmã Dicinha, Evanice, que já faleceu, Dona Estela, que também já faleceu. E o grupo foi crescendo e o nome do grupo era Grupo Familiar Ágape. Era uma alegria só, nós tínhamos até um hino, né, o amor é um dom maior, e que cantávamos sempre. E esse grupo cresceu em amor. E a igreja, logo então, depois, através desse grupo familiar, formou-se a Igreja Pentecostal em Células, no Grão-Pará. Então começou um pequeno grupo e pessoas foram agregando, né, se convertendo. E logo depois passamos para um outro local e depois para Francisco Sá. E lá no ano 2000 começou o trabalho da Igreja em Células. E a igreja abraçou essa metodologia e que era parecida com o grupo familiar, mas onde toda a igreja foi envolvida, onde as pessoas passavam pelo encontro e aí formavam novas lideranças. Então foi dessa forma que a igreja passou por todo esse tempo. E eu me lembro assim que muitas famílias restauradas, pessoas que convertiam a Jesus, tendo suas vidas transformadas. Então, assim, é um trabalho que envolveu por demais. Na verdade, desde que me converti, em 89, eu participei de um grupo, de um congresso no Mineirão, em Belo Horizonte. E esse congresso era sobre evangelismo. E eu participei de um grupo lá de estudo, que era um grupo sobre discipulado. Na verdade, eu sempre tendi para a questão do ensino, do discipulado, e isso arde em meu coração. E nós continuamos, né, na igreja em células, com o grupo familiar Ágape, e nós temos uma turma boa, né? A nossa célula está por multiplicar, se Deus quiser, e queremos ver muitas pessoas sendo atraídas ao Evangelho através de Jesus Cristo, através do trabalho em células. E eu anotei aqui alguns valores chaves em relação às células, né? Que as células são a base da igreja. Nenhuma atividade pode concorrer com as células, porque, na verdade, é o crescimento, a motivação de uma igreja é anunciar o Evangelho, as boas novas em Jesus Cristo. Cada célula se reúne semanalmente, edificamos células e não através dos cultos dos lares, e não apenas, né, através dos cultos dos lares. Cada célula se multiplica espontaneamente e as células não são departamentos, são a própria igreja. Né? Cada nível de liderança possui um líder em treinamento. Então, todo o trabalho de células, o anfitrião, o Timóteo, né? As pessoas que estão ali estão em treinamento. E todos os níveis de liderança estão debaixo de cobertura e supervisão. Então, nós temos uma supervisão, nós temos uma cobertura. E somente quem ama realmente serve. E servir uns aos outros é uma expressão de amor. E só sabe quem será um verdadeiro servo. E o próprio Jesus, no capítulo 13, quando ele ensinava através do exemplo, e a igreja em célula é exatamente isso, você ensina através do exemplo. Jesus lava os pés dos discípulos, logo depois é indicado o traidor, e ele fala sobre um novo mandamento para os seus discípulos. Ele fala assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a marca de um discípulo é o amor. Então, é um prazer estar aqui falando nesse aniversário da igreja de 30 anos e, sobretudo, fazer parte desse tempo, né, de fundação da igreja e também transição de grupo familiar para a igreja em célula e saber que Deus é aquele que tem honrado todo o trabalho nesse tempo todo. Queremos compartilhar um pouco da nossa história, juntamente com o Ministério da Igreja Pentecostal em Célula, e mostrar como que esse ministério nos ajudou, nos impulsionou na nossa caminhada da fé.
quando os meus pais começaram a frequentar a igreja evangélica pentecostal no alto do cemitério, na época dizíamos a igreja sede, eu tinha 12 anos. E exatamente nessa época foi quando o pastor Gil se converteu e estava dando os seus primeiros passos na fé. E ele já demonstrava o seu amor pelas almas, a sua vocação por um ministério evangelístico, por um ministério de unidade. Os seus primeiros passos da igreja já foi promovendo eventos que envolviam todas as igrejas da cidade. E quando eu já estava com 18 anos, foi numa viagem com o pastor Gil e a esposa dele, que eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido num congresso em Montes Claros. E pouco tempo depois, 3 anos e pouco, nós estávamos nos casando e exatamente o pastor Gil estava fazendo o nosso casamento. Então, ele trouxe, assim, marcas muito grandes nas nossas vidas. Nessa época, nós nos mudamos para Ipatinga, ficamos lá durante um ano, e ele estava pastoreando a igreja, já a Igreja Evangélica Pentecostal de Teoflotone, e quando retornamos, ele não estava mais à frente da igreja, mas ele estava organizando as células, que naquela época chamávamos de grupos familiares, e esses grupos familiares já expandiam de uma forma muito intensa, muitas vidas se convertendo ao Senhor. E foi através de um desses grupos familiares que iniciou o trabalho na fundação da congregação da Igreja Evangélica Pentecostal no bairro do Grão-Pará. E, inicialmente, ficamos na dúvida se iríamos ou não acompanhar o pastor Gil, porque aquilo que queimava dentro dele também queimava no nosso coração. Nós entendíamos que existia uma chama na vida dele que nos impulsionava a querer acompanhar. E quando nós conversamos com o pastor Edson, ele nos autorizou e nos liberou para estar ali juntamente com o pastor Gil, a pastora Marilene e os demais irmãos naquele trabalho. E foi assim, algo extraordinário, podemos dizer que foi uma virada de chave na nossa vida, porque muitas coisas começaram a acontecer a partir do nosso envolvimento no trabalho ali, onde cada um fazia sua parte para ver aquela obra crescer ali no bairro Grão-Pará. E à medida que precisou mudar para outra, até que mudamos para a terceira igreja, que era um templo maior no bairro Francisco Sá. E no ano 2000, o pastor Gil e a pastora Marilene ouviram falar sobre a visão celular. Eles participaram do encontro e quando voltaram, estavam incendiados. E assim que chegaram, a igreja foi totalmente incendiada juntamente com eles. E nós abraçamos a visão celular juntamente com o pastor. Podemos dizer que a maioria da igreja se envolveu nessa obra e nós vimos algo extraordinário começar a acontecer na igreja a partir do ano 2000. No ano de 2011, né, nós recebemos esse chamado da parte do Senhor. O pastor Gil, ele orando ao Senhor, o Senhor disse a ele, olha, consagra Charlie e Marden ao pastoreio para que eles realmente alcancem, né, aquilo que o Senhor tem para fazer nesse novo tempo. E ali fomos consagrados em 2011 e já em 2012, né, a igreja mudou-se da Avenida Francisco Sá para o bairro Novo Horizonte e ali ficamos durante todo esse tempo ombreando com o pastor Gil, auxiliando o pastor Gil, até que nos dias, né, dos anos de 2022, nós recebemos essa incumbência de vir a Caraí, pastorear a igreja de Caraí, e mais uma vez dizemos sim, e ali entendendo que a obediência, né, vem de uma forma a abrir portas para as nossas vidas, e o nosso apóstolo, o apóstolo Gil, nos enviou para Caraí. E no ano de 2023, nós viemos já de mudança para Caraí, estamos aqui
né, nessa grande obra, e o Senhor tem feito grandes coisas nesse lugar. E o que temos, na verdade, é um sentimento de gratidão, né, por esse ministério, por esses 30 anos de ministério juntamente com o pastor Dio. Queremos continuar debaixo dessa cobertura e sabendo que aquilo que o pastor Dio carrega, nós também queremos carregar por onde quer que nós passemos. Obrigada, pastor Dio, obrigada, pastora Marilene, e estamos juntos aí 30 anos e até que o Senhor permita. Amém. Esse mês de maio é um mês extremamente importante para a família pentecostal em célula, porque estamos comemorando 30 anos da nossa igreja. E não tem como falar da Pentecostal em célula sem lembrar um pouco da Igreja Pentecostal do Alto Cemitério, que situado na Rua Frei Serafina, cujos fundadores foram os nossos missionários ingleses, o senhor Alberto e a missionária Aide, mas logo depois o pastor Edson, o meu saudoso pai, assumiu a Igreja Pentecostal e nós começamos aquela obra por muitas batalhas, muitos desafios, e foi um tempo muito precioso. E como filha do pastor Edson, sempre ativa nas nossas atividades, sempre envolvida no ministério, com adolescentes, rede de jovens, mas foi onde tudo começou, onde eu dei os meus primeiros passos, e tudo que eu aprendi, construí, me alicercei na palavra, na Igreja Pentecostal, com o meu pai, o pastor Edson, e a pastora Zumira. Até então, envolvida como filha, até que o pastor Dio recebeu Jesus, conheceu Jesus naquela igreja, e logo depois sendo consagrado ao ministério de evangelista, ao pastoreio, e mais tarde, após ele ter ficado viúvo, me casei com ele, e por um tempo nós estávamos lá envolvidos na igreja, sem ainda exercer o pastoreio. Mas depois de um tempo, o pastor Edson consagrou o meu esposo, o pastor Dio, agora, ao pastoreio, e para mim foi um desafio, porque até então, como filha do pastor Edson, tinha as minhas responsabilidades, mas foi também algo novo para mim, que agora de filha, comecei a ajudar na igreja como esposa de pastor, mas não foi tão difícil, porque sempre muito ativa na igreja, tudo que eu sabia era fazer aquilo, porque eu nasci e fui criada mesmo aos pés do Senhor no Evangelho. E o pastor Dio assumiu a igreja pentecostal da Rua Frei Serafina, e nós trabalhamos lá. Até que depois de alguns sinais de Deus, o pastor Dio recebeu essa direção. Bom, esse ano a Igreja Pentecostal, assim como eu, completa 30 anos de vida. E é muito interessante pensar na minha trajetória de vida sendo simultânea à trajetória da igreja. Eu lembro que quando a igreja nasceu, quando eu nasci, a fase da infância é uma fase muito alegre, muito viva. Você nem percebe que os problemas estão acontecendo, você só quer viver aquela fase. E aí chega a adolescência, que é o ápice da energia de qualquer indivíduo, e foi um momento em que a igreja foi muito ativa, eram muitas atividades, congressos, conferências. Eu participei de muitas atividades na igreja na minha adolescência, era ministério de dança, louvor, eu era líder de célula, participava de teatros, e era um momento que a igreja era muito ativa mesmo. E também tinha uns problemas, assim como toda adolescência, crise de identidade, problemas aconteceram, pessoas chegando, outras saindo. E aí a juventude vai passando e vai vindo a idade adulta. E então chegam finalmente os 30 anos, a idade do sucesso, eu costumo dizer. E eu espero que hoje, aos 30 anos, a igreja esteja colhendo os frutos de todas as sementes que foram plantadas, que todos os problemas vividos hoje sirvam de aprendizado. Que aos 30 anos da Igreja Pentecostal, a igreja saiba quem ela realmente é no Senhor, qual é o papel dela na obra do Senhor. E eu sou muito feliz em fazer parte dessa história. Espero que a igreja amadureça e se desenvolva cada vez mais. A Igreja Pentecostal em Célula completa os seus 30 anos. Foram 30 anos de batalhas, mas também de grandes vitórias, tempo de restauração, vendo vidas sendo alcançadas, restauradas pelo Senhor.
Nós não estamos no fim, estamos no início, o começo, podemos dizer assim, porque grandes coisas Deus ainda tem para fazer. Tivemos histórias de pessoas que fizeram a diferença nessa caminhada conosco. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer. Tivemos uma geração no início da nossa caminhada de uma juventude linda. Podemos dizer assim, os agitadores do Evangelho. E eles estão aí presentes no nosso meio. Eu sei que Deus tem muito para fazer. Virão os 40 anos, os 50 e assim por diante. A obra não vai parar, porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. E eu tenho certeza que esta obra vai ter continuidade até a volta do Senhor. Nós estamos certos de que Deus tem muito para fazer ainda no nosso meio. Por isso, você hoje que faz parte, que é um membro, um discípulo, um amigo da Igreja Pentecostal em Célula, você também faz parte dessa história. E eu tenho certeza que muitas histórias Deus ainda tem para escrever através das nossas crianças, através dos nossos adolescentes, essa geração que está chegando e que tem uma grande história, tem ainda muita coisa para fazer nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus abençoe, parabéns a todos os nossos discípulos e obrigada a todos aqueles que caminharam e ombrearam conosco nesse ministério. Deus abençoe. Queremos então aqui nesses 30 anos agradecer a essa cidade de Teoflotone, onde que eu pude criar meus filhos, minha família. Eu tenho 7 filhos e eles não estão, a maioria, só tem 3 que moram aqui no Brasil, os outros moram fora do país, mas graças a Deus essa cidade eu devo muito a ela. Eu sou grato ao Senhor por essa cidade, pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho e por tudo que Deus nos proporcionou nesse tempo. Muito obrigado a cada um, irmão da igreja, a cada discípulo que tem andado conosco, cada um que tem nos incentivado a continuar fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado em nome de Jesus. Pentecostal Igreja em Células. 30 anos anunciando o Evangelho, resgatando famílias.